Frente a uma forte mobilização da classe artística, o Congresso Nacional derrubou nesta terça-feira 13 dos 26 vetos presidenciais analisados, incluindo os vetos de Jair Bolsonaro, as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II, criadas para incentivar atividades culturais através de estados e municípios. Juntas, as duas proposições somam repasses iniciais de 6,8 bilhões de reais. A lei Paulo Gustavo, ela já tem todo o subsídio e lastro garantido através do Fundo do Audiovisual, que estava decididamente parado. Estava com um recurso estacionado, daquele apagão conhecido, vivido pela Ancine. E a lei Aldir Blanc é, na verdade, uma lei perene, é um código do ponto de vista da estruturação permanente do financiamento da cultura, dando a sua diretriz. É como se fosse o Fundeb para a educação, portanto, sem nenhum saque, sem nenhum tipo de impacto imediato no orçamento. Eu quero cumprimentar o conjunto dos artistas brasileiros. Foi uma lei de mais de 5 meses, dos trabalhadores da cultura, porque esse veto que nós derrubamos hoje, os dois, a Paulo Gustavo, que injeta mais de 3 bilhões no setor, nesse ano ainda, a Lei Aldir Blanc II, encabeçada pela Jandira Fegali, deputada Jandira, que eu tenho orgulho de ser coautora e que cria uma política para a cultura para o ano que vem. A derrubada dos vetos foi possível por meio de um acordo costurado ao longo de meses entre o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, e demais líderes de partidos da base e da oposição. Na liderança do governo, representando aqui o Poder Executivo junto ao Congresso Nacional, com o deputado Ricardo Barros, na liderança do governo na Câmara, e o senador Carlos Portinho, na liderança do governo no Senado, restaram, de todos os esforços feitos com mais de 3.000 vetos, 27 vetos da apreciação desta Casa, sob a sua presidência, para serem apreciados nessa sessão, que pretende ser a penúltima do Congresso Nacional até o recesso parlamentar. A luta pelo direito à cultura, a luta pela manutenção de quem produz cultura no Brasil, nas suas mais variadas expressões, mas também nas suas mais variadas atividades, do artista mais famoso ao trabalhador mais simples, da iluminação, da bilheteria, do dia a dia da atividade cultural. É uma luta por liberdade. A Lei Paulo Gustavo prevê a utilização de recursos do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual para dar um suporte econômico ao setor cultural. A Lei Aldir Blanc II estabelece repasses anuais de 3 bilhões de reais feitos pela União a estados e municípios para apoiar 17 tipos de atividades culturais por meio de editais, chamadas públicas e prêmios. Com a derrubada dos vetos, os textos agora serão promulgados pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, tornando-se leis. Os vetos vão à promulgação. Não podem aqui alguns virem dizer que é uma derrota do governo. O presidente Bolsonaro, seguindo a orientação da AGU, seguindo a orientação da área jurídica, tinha que apor o veto na medida que não havia o respeito à lei de responsabilidade fiscal, não havia dotação orçamentária previsível. Mas a base do governo, em praticamente sua unanimidade, eu, como vice-líder do PL, trabalhei intensamente para um acordo que trouxe aqui um resultado praticamente unânime na Câmara e no Senado, mostrando que votamos juntos pela cultura brasileira. O Congresso Nacional está votando aqui algo que já havia votado, com maioria, tanto a lei Aldir Blanc, como a lei Paulo Gustavo, como a lei de segurança, tudo isso. E nós temos que comemorar essa vitória, mas não tem lógica dizer que foi o presidente da República que é responsável por essas leis estarem aprovadas. A responsabilidade é do Congresso Nacional, que se uniu e resolveu derrubar o veto da presidência da República, que, infelizmente, nunca mostrou nenhum interesse à cultura brasileira.